é isso, Chique? Meu cachorro de estimação. Olha como ele é lindo. Late, Bruce. Au, 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 au. Como você adivinhou, Chique, queremos falar sobre animais na aula de hoje? Eu sei de tudo, professor. Eu sempre sei. Vamos falar sobre os animais. Uma aula de ciências sobre as espécies de animais, seu habitat, cadeia e teia alimentar. Então já deixe sua presença nos comentários e vamos pra aula. Vamos. Os animais são seres vivos e possuem um ciclo da vida. Assim como as plantas que já vimos no outro vídeo. Eles também nascem, desenvolvem, reproduzem e morrem. Eles pertencem ao reino Animalia. Alguns pesquisadores acreditam que esse reino reúne cerca de 1,3 milhão a 10 milhões de espécies. De animais? Deus meu, tudo isso? Exatamente, os animais podem ser classificados de herbívoros, omnívoros e carnívoros. Já veremos mais sobre eles. Os animais são encontrados em diversos lugares. Eles podem adotar hábitos diferenciados de acordo com o ambiente em que vivem, pois existem espécies que vivem sem sair do lugar. Outros vivem dentro de outros seres, como parasitas. Outros precisam se locomover. Existem animais que são enormes e outros que são bem pequenininhos. A gente nem consegue enxergar, né, professor? Os animais são classificados por cordados, que são representados nos grupos do filo Chordata. São alguns invertebrados e todos esses são vertebrados. Temos 5 classes de animais cordados, que são peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Professor, o que são invertebrados? Não possuem ossos, algumas espécies possuem o corpo mole. Outras possuem uma estrutura rígida, externa, que ajuda a sustentar o corpo. E o que são vertebrados? São aqueles que têm ossos, formando a coluna vertebral e esqueleto, permitindo que essa estrutura proteja os órgãos e que os animais sejam maiores. Que interessante, professor. Então meu cachorro é vertebrado, pois ele possui muitos ossos. Exatamente isso. Quais animais vivem na água são peixes? Golfinho, baleia, peixe, tartaruga. Cavalo marinho, estrela do mar, tubarão, polvo, lula. Arraia, leão marinho, água viva. Pinguim, urso polar e corais. Quais os animais voam? São aves? Arara, tucano, pica-pau, marimbondo. Falcão, gavião, coruja, beija-flor. Corvo, flamingo, pelicano e urubu. Cisne, pato, periquito, calopsita. Quais animais ssão répteis? Serpente, jacaré e crocodilo. Tartaruga, camaleão, iguana. Dragão de Komodo, lagarto monitor ou varanos. Calango, cobra azul, geco e lagartixa. Quais animais são anfíbios? Sapos. Salamandra e rã. Triton e cobra cega. Cecílias, Quais animais são mamíferos? sagui, ariranha, anta, girafa. Furão, lontra, viado e zebra. Onça pintada, tatu, cachorro do mato e hipopótamo. Raposa, caititu, sussuarana e ouriço. Parabéns, muito bom! Professor, fala um pouco sobre os animais de herbívoros. Retomando o que foi falado antes, os animais herbívoros são os animais que se alimentam de plantas ou algas. Exemplos: arara, coala, coelho, girafa, vaca, abelha, borboleta. E os onívoros? Os animais onívoros são os que se alimentam tanto de algas e plantas quanto de outros animais. Exemplos: nós seres humanos, gato, cachorro, porco, esquilos, avestruz, gambá, lobo-guará. E os carnívoros são somente os leões? Os carnívoros se alimentam exclusivamente de carne de outros animais. Exemplo: o próprio leão, tigre, urso, onça, tubarão, golfinho, baleia, pelicano, pinguim, gavião, águia, puma, pantera. Dependendo do animal ingerido pelo outro animal, eles ocupam níveis diferentes na cadeia alimentar. Nossa, que interessante, professor. E quem são os primeiros dessa cadeia? Os consumidores primários se alimentam de produtores, as plantas. São chamados de herbívoros. E o outro? Os carnívoros são chamados de consumidores secundários, terciários, dependendo do animal que for o alimento. Porém, não poderão ser consumidores primários, pois eles não se alimentam de plantas. E os onívoros? Esses podem ocupar qualquer nível dos consumidores, pois se alimentam de produtores e consumidores. Então pode ser que a cadeia pode variar de acordo com o que eles comem? Isso mesmo, temos a cadeia alimentar terrestre. Na cadeia alimentar a seguir, vemos a sequência do ciclo. O consumidor final se alimenta do consumidor terciário, que se alimenta do consumidor secundário, que se alimenta do consumidor primário, que se alimenta do produtor. Os restos orgânicos do consumidor final viram alimento para os organismos decompositores, chamado de mineralização. As substâncias serão utilizadas pelas plantas, iniciando um novo ciclo. Então a plantinha é muito top, porque ela inicia e termina esse processo. Na cadeia alimentar aquática, verificamos que vai um pouco além. Temos os consumidores quaternários, terciários, secundários, consumidores primários, que são os zooplâncton, que se alimentam do fitoplâncton, que é o principal alimento do ambiente aquático. Mesmo no mar, também existem os decompositores. Ai, eu tenho medo desse consumidor quaternário. Calma, Melzinha. Os tubarões geralmente não vêm pras praias. Os níveis tróficos são as representações da ordem da cadeia alimentar.
alimentar. Existem vários níveis tróficos e em cada nível existe um grupo de organismos com as mesmas características alimentares. E as teias? Existe também a teia alimentar, que consiste na interação de outras cadeias alimentares. Nessa teia, os animais passam por vários lugares, igual na natureza, passando por alguns níveis de interação com outras espécies, sendo destacado pela quantidade de alimento que representa para quem caça e um fluxo de energia entre os organismos. Vamos observar as setas na teia alimentar. Ou seja, a cadeia alimentar é a sequência de seres vivos que se alimentam de outros seres, sendo ligados pela cadeia e teia alimentar. No ecossistema, podemos considerar que é uma ótima forma para entender esse funcionamento de alimento. Na cadeia alimentar, podemos identificar que os seres vivos preenchem o nível trófico. E os organismos podem migrar para vários outros níveis. Perfeito, agora vamos para as perguntas. Vocês aí de casa também podem participar, hein? É só deixar nos comentários a sua resposta. Vamos! O que é onívoros? Esses podem ocupar qualquer nível dos consumidores, pois se alimentam de produtores e consumidores. Muito bem, como é a cadeia alimentar terrestre? A cadeia alimentar terrestre é o consumidor final, que se alimenta do consumidor terciário, que se alimenta do consumidor secundário, que se alimenta do consumidor primário, que se alimenta do produtor. Os restos orgânicos do consumidor final viram alimentos para os organismos decompositores. Quais são os animais mamíferos? Furon, lontra, veado, zebra, onça pintada, tatu, cachorro do mato, hipopótamo, sagui, ariranha, anta e girafa. O que são invertebrados? Não possuem ossos, algumas espécies possuem o corpo mole. Outras possuem uma estrutura rígida externa que ajuda a sustentar o corpo. O que são vertebrados? São aqueles que têm ossos, formando a coluna vertebral e esqueleto, permitindo que essa estrutura proteja os órgãos e os animais sejam maiores. Isso mesmo, vocês acertaram tudo, parabéns. Por hoje é só, até a próxima, tchau!